Fala pessoal, beleza? Esse vídeo ainda não é a parte 2, tá, da nossa série sobre o gnosticismo. Esse vídeo seria mais um complemento, né, do nosso primeiro vídeo. Eu vou usar, né, um trecho do livro Contra as Heresias de Ireneu de Leão, e vocês vão ver, né, um pouco, né, do que era a prática, né, gnóstica, o que eles, né, os seguidores do gnosticismo eles faziam, né, para você ter uma ideia. Quando a gente estava falando lá um pouco sobre as obras, a gente não falou, né, de uma forma aprofundada no vídeo, mas fica aí com esse áudio do trecho do livro de Ireneu para ampliar aí, né, a sua ideia, né, sobre as obras, né, dos gnósticos e por que Deus, né, abominava tanto, né. Você vai ver lá no Apocalipse ele falando, né, contra os nicolaítas, contra os que seguiam as doutrinas de Balaão, né, contra os seguidores de Jezabel. Você vai ver por que Deus ele abominava, né, e ainda abomina tanto, né, esse tipo de prática. Então fica aí com o áudio e já deixa aí o seu like aí para fortalecer o nosso projeto. Deus abençoe. Comportamento imoral. Doutrina de Marcos. Outro, entre eles, que se gaba de corrigir o mestre, chamado Marcos, espertíssimo na arte mágica com a qual seduzia muitos homens e não poucas mulheres, atraindo-os a si como ao gnóstico e perfeito por excelência, e como detentor da potência suprema provinda de lugares invisíveis e indescritíveis, é como que o verdadeiro precursor do anticristo. Misturando os jogos de Anaxilau com as malícias dos assim chamados magos, se faz passar por milagreiro aos olhos daqueles que nunca possuíram discernimento ou então o perderam. Fingindo consagrar no cálice uma bebida misturada com vinho e pronunciando longas invocações, a faz aparecer de cor púrpura ou vermelha. Assim, pode-se pensar que a graça, por causa da sua invocação, depositou naquele cálice o seu sangue, vindo das regiões supremas. Os que assistem desejam provar da bebida para que se derrame também neles a graça invocada por este mágico. Depois, apresentando aquela mistura de bebida às mulheres, ordena que elas deem graças, na sua presença. Feito isto, pega num cálice muito maior do que aquele sobre o qual a extraviada deu graças e, transferindo a bebida do cálice menor, sobre o qual foi feita a Eucaristia, para aquele bem maior que ele de antemão preparara, pronuncia estas palavras: aquela que está antes de todas as coisas, impensável e inexprimível graça, encha a tua pessoa interior, multiplique em ti a sua gnose, semeando o grão de mostarda em terra boa. Aquela infeliz, fora de si de estupor ante estas palavras, julga prodígio o fato de o cálice maior ser cheio pelo menor até derramar. Com esta e outras mágicas semelhantes seduziu e atraiu muitos a segui-lo. Ele dá a entender que teria um demônio como assistente que o faz profetizar, a ele e a todas aquelas mulheres que julgar dignas de participar da sua graça. Dedica-se de modo especial às mulheres, e, entre elas, especialmente as mais nobres, intelectuais e ricas, cujas vestes são enfeitadas de púrpura, que lisonjeia, procurando atraí-la com estas palavras: quero que participes da minha graça, porque o Pai de todos vê sempre o teu anjo diante dele. Mas o lugar da tua grandeza está em nós, por isso devemos formar uma coisa só. Recebe primeiramente de mim e por meu intermédio a graça. Prepara-te como esposa que espera pelo esposo para seres o que eu sou e eu seja o que tu és. Dá lugar na tua cama nupcial à semente da luz. Recebe de mim o esposo, dá-lhe lugar em ti, toma-o e sejas tomada por ele. Eis que a graça desce em ti, abre a boca e profetiza. A mulher responde: eu nunca profetizei, nem sei profetizar. Então ele repete algumas invocações que arrebatam a infeliz seduzida e diz: abre a boca, dize qualquer coisa e profetizarás. E aquela, excitada por estas palavras e sentindo ferver na alma a ilusão de começar a profetizar e o coração pulsar mais forte do que de costume, anima-se e se põe a profetizar todas as tolices que lhe vêm à cabeça, sem sentido e sem hesitar, justamente por ser inflamada por espírito vazio. Alguém, melhor do que nós, disse a propósito dessa gente: audaciosa e impudente é a alma aquecida por vãos vapores. A partir deste momento ela julga-se profetiza e agradece a Marcos por torná-la participante da sua graça e procura recompensá-lo não somente doando-lhe os seus bens, é daqui que vêm as grandes riquezas deste homem, mas também o seu corpo,
desejando unir-se em tudo a ele para formar com ele uno. Ora, algumas mulheres mais fiéis, tendo o temor de Deus, não se deixaram enganar, quando tentou seduzi-las como as outras, ordenando-lhes que profetizassem. Romperam, com insultos e maldições, com este demente que fingia comunicar o Espírito Divino. Elas sabiam perfeitamente que o poder de profetizar não é o mágico Marcos que o dá aos homens, e sim Deus que confere do alto a graça e o dom divino da profecia, e os homens que o recebem falam onde e como ele quer e não quando Marcos o ordena. Quem manda é maior e mais poderoso de quem é mandado, porque aquele governa e este obedece. Se um Marcos qualquer ou outro dão ordens, como costuma fazer nos seus jantares, toda essa gente brincando de oráculos, ordenando uns aos outros profetizarem coisas que são do seu desejo, então aquele que manda deve ser maior e mais poderoso do que o espírito profético, mesmo sendo homem, o que é impossível. Mas os espíritos que recebem ordens deles, que falam quando eles querem, são terrenos e fracos, temerários e irreverentes, são enviados por Satanás para seduzir e arruinar os que não sabem guardar firmemente a fé que receberam no princípio através da igreja. Este mesmo Marcos servisse ainda de filtros e poções para violentar também os corpos, se não de todas estas mulheres, pelo menos de algumas. Muitíssimas vezes, depois de se terem convertido à Igreja de Deus, elas confessaram que foram violentadas por ele e que, tomadas violentamente pela paixão, o amaram intensamente. Há um diácono nosso que vive na Ásia e o acolheu em sua casa, aconteceu desgraça semelhante. A esposa dele, mulher bonita, foi corrompida na mente e no corpo por este mágico e o seguiu por bastante tempo, até que os irmãos, com grandes esforços, a converteram. Ela passou o resto de seus dias na penitência, chorando e lamentando a corrupção sofrida por este mágico. Alguns dos seus discípulos, perambulando pelos mesmos lugares, seduziram e corromperam muitas mulheres, autodenominando-se perfeitos como se ninguém pudesse comparar-se à grandeza de sua gnose, nem Paulo, nem Pedro, nem outro apóstolo, porque eles teriam conhecimento superior ao de todos e somente eles assimilaram a grandeza do conhecimento da potência inefável. Eles estariam na altura, acima de toda a potência, por isso podem fazer livremente qualquer coisa, sem que nada os atemorize minimamente, e graças à redenção tornam-se incompreensíveis e invisíveis ao juiz. E se por acaso ele os surpreendesse, apresentar-se-iam munidos da redenção e se defenderiam com estas palavras: ó assistente de Deus e do místico silêncio, anterior aos éons, tu és aquele por quem as grandezas, que contemplam sempre o rosto de Deus e, tendo-te como guia e acompanhante, recebem a forma do alto, formas que a mulher com grande ousadia, levada por uma inspiração, nos conferiu, por causa da bondade do próprio Pai, como imagens daquelas potências que ela tinha presentes, como que sonho, eis que o juiz está próximo, eis que o arauto te ordena que me defendas. Tu que conheces as 47 razões de nós dois, apresenta a defesa ao juiz, como se fossemos um. Ao ouvir isso, logo a mãe lhes impõe o homérico capacete do Hades para fazê-los desaparecer da vista do juiz, e os introduz na câmara nupcial e os restitui ao cônjuge deles. Com este modo de agir e falar seduziram muitas mulheres também na nossa região do Ródano e elas ficaram marcadas na consciência de tal forma que algumas fizeram penitência pública, outras, que não tinham coragem para isso, retiraram-se na solidão, desesperando da vida de Deus. Enquanto umas se afastaram completamente, outras hesitaram e provaram o que diz o provérbio, não estando nem dentro nem fora, e ficaram com o fruto da semente dos filhos da gnose.